Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim, agora para um assunto bastante sério, complexo. Enfim, a gente quer trazer esse assunto aqui para discussão e para entendimento dos senhores, porque recentemente vocês ouviram, inclusive nós noticiamos aqui no Notícias Agrícolas, que o presidente Lula deu andamento ao processo de demarcação de terras indígenas no Brasil e acabou fazendo a homologação aí de áreas, né, pelo Brasil afora. São 6 decretos de expropriação de terras, expropriações que estão acontecendo no Acre, em Alagoas, no Ceará, no Amazonas, em Goiás e também lá no Rio Grande do Sul. Só que no caso específico do Rio Grande do Sul, parte dessa área que foi expropriada é do município, ou faz parte do município de Vicente Dutra. E é para lá que a gente vai agora para conversar com o prefeito do município, o Tomás Jaquino Rossato, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, viu, Rossato? Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender o que pode acontecer, né, a partir de um decreto como esse ou de uma situação como essa, né? Conta pra gente como é que essa notícia está mudando a situação aí do município e está trazendo preocupação, inclusive econômica, social aí para o município, né, prefeito? Conta mais para a gente. Boa tarde a todos vocês, aos ouvintes, telespectadores. Realmente é uma situação bem esdrúxula, é uma coisa um pouco até sem sentido. Como eu te falei anteriormente, é a velha história: despir um santo para vestir o outro. É uma coisa, para quem mora aqui, para quem vive aqui na sociedade, é difícil entender, né? Porque você vai pegar um município de pequeno porte, com 5 mil e poucos habitantes, vai tirar a propriedade de 75 pequenos produtores rurais, onde vivem 400, 500 pessoas, as famílias, né? E diz a ele que vai indenizar a casa dele, as benfeitorias, né? E o sujeito já lá está com 70 anos, 60, 70 anos, se criou com o pai ali, está criando a família, já tem netos, e cento e tantos anos depois vem um cara ali e diz para ele que a terra não é dele. E ele comprou, tem escritura, paga ITBI. Então, é difícil entrar na cabeça de alguém, né? E além dessas famílias de produtores, o senhor estava me contando que também pega uma área importante para a economia do município, porque o município também tem uma atividade turística, é isso, prefeito? Exatamente. A área turística que nós temos é a lama medicinal, é o barro negro, como chamam, e a água mineral, a água termo-mineral, né? Que atrai turistas no verão, no próprio inverno, né? E onde tem um empreendimento da iniciativa privada, onde tem em torno de 170 cabanas, que esse pessoal vem nos feriados, nos períodos de férias, principalmente no verão, a população da cidade dobra. E isso nos traz uma receita boa para o nosso comércio, para as pequenas indústrias. E isso tudo nós corremos o risco de perder hoje, tia. Então, tu acaba não entendendo, e outra, tu não tem a quem recorrer, né? Tu fica fazendo pergunta ao Léo, corre pular todo mundo, não te recebe, não querem falar do assunto, ou largam palavras no ar, não te dão uma solução, né? Criaram o problema e não tem a solução hoje. Quer dizer, quem devia de amparar o pequeno produtor? São os governos. O que o governo faz? Desampara. Mas o índio não sei o quê, meu Deus, com todo o respeito e carinho que eu tenho pelos índios, eles já têm 14% do território nacional, né? Ainda vão mexer com os pequenos produtores rurais, gente que teve uma vida aqui, uma história aqui, famílias que criaram o município, tia. Prefeito, só para entender, o senhor falou que essas famílias, elas têm títulos de propriedade? Títulos da propriedade, é isso? Todos têm, tia.
Essas escrituras existem aqui, nós temos casos de escritura aqui há mais de 120 anos, tchê. Escritura pública. Quer dizer, tem uma história contada aí, não é... Como é que surgiu essa alegação? Tô vendo aqui, são 143 caigangues da etnia caigangue aí, certo? O que acontece entre os indígenas? Nós convivemos numa aldeia e muitos índios. E eu não consigo ser cacique. Aí eu monto um acampamento lá em qualquer lugar e vou ficando ao longo do tempo. Eu viro cacique entre os indígenas e vou reivindicar aquela terra que eu estou. E independe se a terra é minha ou não é, eu quero para mim. Aí você pega uns intelectualoides que nunca saíram de uma mesa quadrada e nunca resolveram o problema nem deles. E no canetaço tenta resolver o problema indígena nosso. Né? Agora, eu acho que tem que resolver o problema do índio, sim. Eu sou de acordo. Agora, você não pode desalojar os pequenos produtores rurais pelo fato de dar aquela terra aos índios. Teve estudo antropológico aí, prefeito? Disseram que tinha na época, que teve um estudo antropológico, que depois veio à tona aquilo, eu cheguei a ver, né? Mas eu não estava mais prefeito, mas acabou a conversa, né? E porque na época eu fiz um questionamento desse estudo antropológico, quando eu estava saindo da prefeitura. Isso foi quando, prefeito? Questionamento Isso não me falha a memória, tia, foi em 2003, 2004. Tá. E depois não se falou, passou-se muitos anos, foi mexido de novo. E agora, como tinha o dia do índio e o presidente Lula queria presenteá-los, eu acho que ele escolheu na nós para presentear, né? Mas presentear aos índios. De alguma forma, pequenos. Esses produtores, a iniciativa privada e a própria prefeitura tiveram direito de defesa, tiveram participação nesse processo. Pelo que eu estou entendendo, teve um vácuo aí de informação enorme, né, prefeito? Muito grande. Foram 12 anos, não me falha a memória, 16 anos que eu fiquei fora daqui. Eu fui embora, depois voltei. E fui morar numa cidade bem próxima daqui. Nesse vácuo, eu não posso falar porque aqui eu não estava, né? Mas pelas informações que se tem aqui, não se falava mais desse problema, né? E agora, quando veio à tona, veio para matar, né? Não te deram direito a respirar. E o que vai acontecer agora, prefeito? Tem algum processo legal em tramitação? Não, existe. Os agricultores se reuniram, sindicatos dos trabalhadores rurais, Câmara, Prefeitura, para nós ter uma solução, para buscar uma solução para isso, né? Aí o pessoal pegou um escritório de advocacia para fazer uma defesa no sentido de garantir a sua propriedade, né? Mas, olha, é uma situação horrível, tchê. Você imagina, tu tem casos de agricultores aí que eu não passo na frente, dá pena dos caras. Inclusive tem famílias humildes, mas um povo bem trabalhador. Né? Inclusive tem o senador Luiz Carlos Reis que me parece que está protocolando aí um projeto de decreto legislativo. É uma tentativa, eu imagino, difícil, né, para suspender a homologação assinada aí pelo presidente Lula. Mas, enfim, mais um passo que está sendo dado para tentar resolver o problema, né, prefeito? Claro, tenta, pelo menos o Luiz Carlos Reis, o senador, está tentando nos ajudar, né? Ele diariamente entra em contato com a gente conversa, o que ele sabe, ele nos orienta, mas eu, pessoalmente, acredito muito no marco, né? Esse marco temporal aí. Que foi aprovada urgência de votação agora na Câmara. Exatamente. E que vai ser discutido no STF agora em junho, né? Mas eu acho que depois que passar pela Câmara, o Senado é uma lei e o Supremo não vai querer encarar os legisladores, porque as leis são criadas pelo Legislativo, né? Então eu acredito que vai haver o respeito, né? Isso deixaria vocês mais tranquilos aí, o marco temporal? Eu acho que o marco temporal deixaria, sim, as famílias mais tranquilas.
Porque Eu acredito nisso. pelo marco temporal só podem ser reivindicadas terras que estejam ou que tenham sido habitadas até a data da Constituição, ou seja, 1985, se eu não me engano. Né? 88. 88, verdade. Exato. E em 88, então, pelo que eu estou entendendo, já tinha morador aí, já tinha família aí trabalhando. Não, enfim. não. Eu nasci em 1959, né? E famílias, compadres de meus avós, do meu finado pai, desde aquela época existiam os moradores ali nessa área, né? Agora que vinham índios por aqui para vender, porque onde tinha aldeia aqui era Ilhaí e Miraguaí. Então, no período de verão, por ser água mineral aqui, os índios iam vender aqui os artesanatos deles, né? Porque tinha muita gente que vinha. Então, eles vinham aqui, ficavam aquele período para vender os seus artesanatos. E depois voltavam, né? Agora, morar, que não é do meu conhecimento, e eu já estou lá com meus 64 anos, e não, na época de criança eu não me lembro de indígenas, né? Eu me lembro que eles iam vender aí pelas ruas, nas barracas dos veranistas, iam vender seus artesanatos. Agora, eu imagino que para a prefeitura é um impacto significativo, seja ele econômico, seja ele social e seja ele de atração de investimento, inclusive, né, prefeito? Em todos os sentidos, né? Eu acho que você pega por Iraí é a aldeia mais antiga que existe por aqui. Iraí tem 170 hectares de terra, né? E a área reivindicada aí é de que tamanho, prefeito? 711 hectares. Dizer para 100 índios, né? E eles são tipo ciganos, né? São nômades, eles passam um período aqui, vai embora, fica outro período para lá, e assim eles andam. Quer dizer, e hoje, em função disso, eles estão aqui num 140, 150 para mostrar que existe índio aqui, de verdade, né? Uhum. Então, eles têm um número X. Se acha errado, acho certo, isso eu não questiono. Eu acho que os índios fazem a parte deles, né? Reivindicar a terra. E com a conivência do sistema público federal, eles estão se dando bem. Mas em detrimento aos outros coitados, né? O senhor acha que vai ter que conviver, ou pelo menos tentar aí controlar um possível problema social aí, prefeito? Olha, todas as cidades que têm esses problemas, todos os colegas que eu falo, é um problema social, né? Que até as leis indígenas são diferentes, né? Então, olha, não é. E o que essas famílias vão fazer? O que um sujeito com 70 e tantos anos, tu colocar 10 mil no bolso dele e mandar ele terminar a vida dele? Quer dizer, é a mesma coisa que tu matar a pessoa, tia. Tem o sentimento, né? Aquela coisa pessoal das pessoas, aquele amor pelas coisinhas, embora sendo poucas. Mas é que me diz uma senhora para mim um dia, prefeito, mas essa é a minha casa. É a história, e o que eles pensam? É a história de cada um, né, prefeito? Exatamente, que nem eu estava falando com o senhor esses dias ali. Pô, Tomás, eu nasci aqui, eu tenho 78 anos. Eu nasci aqui. Meu pai me criou aqui, eu fiquei com o padrinho do pai. O que eu vou dizer pro pai quando eu morrer e chegar lá no céu? O que eu vou explicar para ele? Que o presidente presenteou a terra dele? Então, todas essas coisas, é uma coisa bem difícil para a família, tio. Né? E isso os governos não pensam, não fazem um estudo antecipado de nada disso. Não. Pensam no impacto para o indígena, mas descartam o impacto para a população que está vivendo ali naquela área. Né? Primeiro impactaram os indígenas como puderam, né? Hoje estão impactando os brancos pelo problema que criaram ontem. Então, só que eu não acho correto isso aí. É um município pequeno, é tudo à base de pequeno produtor rural. De um lado, os governos pregam para o pequeno produtor rural não ir para a cidade,
E do outro lado, outro governo empurra o sujeito para a cidade. Só resta o quê? O cara vai para a cidade, trabalhar de gari, trabalhar de servente de pedreiro, porque a profissão dele é agricultor, mas ele não tem mais terra. O que vai ser dele? Entende? Então é uma situação bem, né? Além de mexer com o lado emocional das pessoas, que é uma coisa sem limite, né? É. Eu visito os produtores, eu converso com eles, o sujeito olha para o galpãozinho lá para trás e começa a chorar, olha para o fumo para plantar, chora. Então é uma situação bem difícil, olha. Eu imagino. Prefeito, a gente vai continuar acompanhando o caso aí de Vicente Dutra. Por favor, nos mantenha informado da situação, principalmente dessa situação das pequenas famílias de agricultores aí, as agricultores, pequenos agricultores que moram e trabalham aí no município de Vicente Dutra, e a gente vai acompanhando esse caso aqui, e à medida do possível a gente vai questionando também as autoridades para entender o que pode ser feito e de que forma essa situação pode ser resolvida. Por enquanto, muito obrigado, prefeito, por disponibilizar seu tempo aí de contar essa história para a gente. Tá ok, dispõe sempre, nos colocamos sempre à disposição. Reze por nós, meu irmão. Obrigado, prefeito. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tá aí, Tomás Aquino Rossato, prefeito lá de Vicente Dutra, no Rio Grande do Sul. O prefeito trouxe aí falas fortes, importantes para a gente pensar no que está acontecendo. Ninguém aqui é contra o direito indígena aí de ter a sua terra, de ampliar a sua área, mas a gente tem que entender as consequências também de um aumento de uma área indígena ou de abertura de uma nova área indígena, como essa história aí lá de Vicente Dutra. Segundo o próprio prefeito, são famílias que estão na terra há mais de 100 anos aí, com título de propriedade, e de repente se veem aí sem ter o que fazer, sem saber o que vão fazer da vida daqui para frente. Enfim, é uma situação bastante complicada. E também para o município. Você vê o prefeito citando aí que é um município com tradição turística, né? E que, com certeza, uma situação dessa afasta todo e qualquer investimento que a cidade possa vir a ter aí ou pretenda ter no futuro. Então, uma situação bastante delicada que precisa ser acompanhada pelas autoridades. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.